Pessoal, vamos lá. Então, ó, o que que a gente vai concluir hoje, ó? E depois praticamente a gente não vai trabalhar mais com esse assunto. Então, a partir do momento que vocês entenderam a aula é para entender. Estudar, vocês estudam sozinho, do jeito que vocês têm, vamos dizer assim, o costume de estudar. Sentar sozinho, fazer as anotações de vocês, fazer os rascunhos, fazer os mapas mentais. Agora é a hora de entender. Por isso que uma aula bem entendida vocês conseguem estudar sozinho depois. Autonomia para o resto da vida aí, tá? Então, o que que a gente vai praticamente finalizar hoje? Tudo que envolve aqui o núcleo do átomo, onde tem as partículas nêutrons e as partículas prótons, ou seja, as partículas que têm carga positiva e as partículas que têm carga neutra praticamente, tá? E aí a gente consegue configurar por que que existe, vamos dizer assim, elementos ou átomos radioativos. O que que é radiação? Radiação é quando o núcleo emite partículas. O núcleo emite próton, emite nêutron, e é isso é como se fosse sair um projétil daqui de dentro, né? Como se saísse uma bala, e essa bala, dependendo da intensidade, a gente vai ver isso, dependendo da intensidade que essa bala sai, ela pode causar o dano a um material, pode causar um dano a um ser vivo, tá? Então isso é o processo de radiação, que a gente vai ver isso agora. Isso aqui já tá belezinha, a gente já resolveu vários exercícios com isso, mas a gente vai ver uma simulação. Vou trazer um programinha para vocês aí, no meio da aula mais ou menos, e vocês vão ver como é simples entender isso, tá? Então vamos avançar aqui, ó. Então é isso que eu vou trazer para vocês, ó. Depois, se vocês quiserem já entrar aí, mas eu vou mostrar para vocês. Espero que vocês vejam primeiro, mas esse aqui é o site, ó, tá? E depois, quem quiser tirar um print aí só para pegar o endereço aqui, mas é esse FET aqui, né? PHETE.colorado.edu. Mas se você jogar no Google somente esse FET simulação, vai entrar nessa página aqui, bem bacana, que a gente vai ver como que opera ela aí, tá? Agora, eu falei para vocês que quando eu tenho dois elementos e esse cara é do mesmo átomo, por exemplo, o átomo de carbono, o que que identifica um átomo de carbono? O número 12 ali embaixo dele, ou seja, o número atômico. Se ele tem número atômico 12, quer dizer que ele tem número de prótons 12. Quer dizer que ele tem número de elétrons 12, porque ele tem que ficar eletricamente neutro. Agora, o que que pode mudar dentro de um átomo? Pode mudar o número de massa, ou seja, eu posso ter mais nêutrons do que deveria. E quando eu tenho mais nêutron do que deveria, eu chamo esse cara de estável ou instável. O que que é estável? Estável é quando o núcleo ele fica paradinho ali, ele não tem vibração. Eu vou mostrar isso para vocês na simulação. E instável é quando esse cara ele tem uma vibração, ou seja, ele está louco para explodir, ou seja, ele está louco para emitir uma partícula. Nesse caso aqui, o carbono 14 ele é estável, tá? O que que é estável? Então ele consegue, mesmo ele tendo uma partícula a mais, um nêutron a mais, dois nêutrons a mais na realidade aqui, né, de 12 para 14, ele fica estável. E esse cara aqui, eu posso utilizar esse carbono 14, pensa, o carbono é 12, a massa ou o número na realidade, a massa desse cara é 12, o número atômico dele é 6. Quando esse cara aqui está sendo absorvido pelos organismos vivos, ó, então tá aqui, ó, por exemplo, tem um peixe aqui, ó. Esse peixe ele tá, ou peixe, ou uma ave, ou um dinossauro, qualquer coisa. Ele está se alimentando de coisas, ou seja, de vegetais ou de animais, que contém uma relação muito, muito estreita entre carbono 14 e o carbono 12. Olha só, presta atenção. Não, é menos que isso aqui, tá? Eu coloquei isso aqui só para ilustrar para vocês. Mas se eu pegasse qualquer organismo vivo hoje, pegar um pedacinho da minha pele aqui, ó, que é feita de carbono, né? Então a gente tem carbono, hidrogênio, oxigênio. Se eu pegar um pedacinho da minha pele e eu fosse fazer uma análise, eu vou encontrar aqui de todos os carbonos que eu tenho, de todos os átomos de carbono que eu tenho, 99% é o carbono 12.
1% é de carbono 14, tudo bem? Então, todos os organismos vivos, atualmente, ele tem essa porcentagem, ou essa proporção, de 1 para 99. O que acontece depois que esse cara morre? Ele não absorve mais carbono. Ele não está se alimentando. Então, o que acontece? Ele vai ficar morto, ou ele vai entrar num estado de decomposição, ou no estado fóssil, como a gente está vendo aqui, ó. E aí, o que vai acontecer? Essa taxa de carbono 14, que ele é radioativo, ele começa a perder a massa dele. Qual que é perder a massa? Ele começa a emitir partículas do núcleo. E para ele ter metade das partículas emitidas, ou seja, a meia-vida dele, que é 50%, ele precisa passar 5.730 anos. Então, toda vez que eu tiver metade da massa dele, eu vou dizer que passou 5.730 anos. Então, veja bem, se eu peguei esse peixe morreu lá, eu vou e encontro o fóssil dele, ou seja, uma fraçãozinha da matéria orgânica dele, qualquer pedacinho muito pequeno. Os arqueólogos, os cientistas trabalham com um pedacinho muito pequeno. E eu vou e faço uma análise e falo assim, opa, esse peixe não tem mais 1% de carbono 14, ele tem 0,5% de carbono 14. Consequentemente, o carbono 12 aumentou, né? Se ele tem 0,5% de carbono 14, isso significa que passou-se 5.730 anos. Se eu pego um outro fóssil e ele tem 0,25%, ou seja, metade da metade. Se ele tem 0,25% de carbono 14 e o restante de carbono 12, isso quer dizer o quê? Que passou o dobro dessa idade aqui, o dobro da meia-vida, ou seja, 5.730 vezes 2, 11.460. Se eu encontrar um outro peixe, tá? Um outro fóssil, e ele tiver 0,125, ou seja, 0,125, ou seja, passou mais meia vida. Isso é o que a gente chama aqui, de decaimento do carbono 14. Então, transformando isso em massa, se eu achar um cara que tem 10 gramas, imagine, pego toda a massa do cara, um dinossauro, tudo pode ser, ou dinossauro não, mas vamos pensar numa coisa atual, uma baleia, se eu juntar todo o carbono dessa baleia, ela vai me dar 10 gramas. Se ela morreu há 5.730 anos atrás, ela vai ter somente 5 gramas, 2,5, 1,5, e assim até zerar. Quando zera, eu não consigo fazer mais, eu vou mostrar para vocês que eu não consigo fazer mais a datação com carbono 14, eu tenho que usar um outro elemento, um potássio, por exemplo. Se eu estou falando de uma pedra, de uma rocha, o carbono 14 é desprezível, porque essa rocha é muito, muito mais velha do que o decaimento do carbono 14. Aí eu tenho que usar um outro elemento, que é o urânio, que o decaimento dele demanda mais anos do que somente 5.700 anos, tá? Então, isso aqui, pessoal, é quando eu tenho um isótopo estável ou um isótopo instável. Perceba, isótopo é o mesmo número de próton, é o mesmo número atômico, é o mesmo elemento. O que muda? A massa. Como a massa fica inchada, ela fica vibrando. E aí eu vou perdendo a massa dela. Para eu perder metade dessa massa, ou seja, 50%, eu digo que para o carbono 14 tem que passar 5.730 anos. Eu vou mostrar um desenho para vocês aí. Vamos lá? Desculpa. Olha só, se eu tenho um átomo que ele é instável, ou seja, que ele emite partículas do núcleo, olha lá, instável, o átomo estável. 99% dos elementos que nós temos aqui, eles não são radioativos, eles são elementos estáveis, ou seja, estão paradinho ali o núcleo. O que acontece se eu encontro um césio, por exemplo? Um césio, aquele que deu um grande acidente em Goiânia, ou o urânio, que teve um acidente lá em Fukushima, ou até mesmo em Chernobyl,
O pessoal trabalha com elementos químicos, por exemplo, o urânio, que o urânio radioativo, que o núcleo dele é instável, ou seja, ele quer emitir uma partícula. E é isso, isso pode demorar anos, isso pode demorar às vezes dias. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, no Césio, que aconteceu em Goiânia em 86, a meia-vida do Césio era, na realidade né? Não era, porque 36 anos. Então, para ele cair metade do material radioativo, ele tinha que passar 36 anos. E daí todo o núcleo radioativo, todo o núcleo instável, emite três tipos de partícula. Vocês vão ver isso mais à frente. Mas eu posso alertar para vocês que é o alfa, o beta e o gama, nessa sequência. Por exemplo, elementos que emitem partícula alfa, tá aqui, ó, são partículas, né, pesada e tem carga positiva. Se ela é pesada e tem carga positiva, é como se fosse uma particulinha mesmo, uma bolinha de gude. Só que essa bolinha de gude, ó, ela tem massa 4 e tem um número de prótons aqui, ou um número atômico, igual a 2. É como se fosse um átomo de hélio que ela está emitindo. Hélio, hélio. O que acontece aqui? Ela não passa nenhuma folha de papel, então ela é nociva para o nosso organismo, por exemplo. Se eu colocar minha mão aqui, ela já para na minha mão. Ela não vai entrar para o meu coração, ela não vai entrar para o meu cérebro. Por quê? Porque é uma partícula pesada, ela não atravessa. Agora, se esse elemento está emitindo partícula beta, olha só, partícula beta já é um elétron. O elétron, ele já vai passar a folha de papel, como se fosse uma barreira, e vai penetrar numa placa de metal, mas não passa a placa de metal, tá? Se eu vou avançando ainda mais, esse elemento químico, cada elemento, perceba, cada elemento emite alguns tipos de partículas. Pode emitir essas três, pode emitir somente beta, pode emitir somente gama, isso aí depende do elemento químico. Sem muito detalhes agora. A partícula gama, ela é de alta frequência, ela é o que tem mais dano para o ser humano. Perceba, ela vai atravessar a folha de papel, ela atravessa a placa de metal e ela só para numa parede de concreto, por exemplo. Aí ela é absorvida pela parede de concreto. Um exemplo de partículas gama ou radiação gama é o que a gente usa direto aí quando vai fazer um exame no médico, por exemplo, que é o raio-x. O raio-x é uma partícula gama. Por isso que quando a gente está lá dentro de um aparelho de raio-x ou simplesmente deitado numa maca lá, o raio-x vai penetrar toda a partícula gama, vai partir todos os nossos órgãos e vai ser absorvido pelos ossos. E aí eu consigo ter um contraste. Para a gente que tem pouca exposição, isso não causa nada. Agora, para o técnico que está toda hora fazendo esse tipo de radiação, ele tem que ficar atrás de uma parede de chumbo. Tá? Então, o chumbo já foi estudado há muito tempo, que ele absorve muito melhor a radiação gama do que o concreto. Então, quando a gente vai acompanhar, por exemplo, uma pessoa que vai fazer raio-x, como uma criança, por exemplo, a criança vai tirar o raio-x, a gente vai atrás de uma parede que é de chumbo, e aí o técnico vai lá, aperta um botãozinho e emite a partícula gama para fazer esse contraste. Então, ela também é nocivo ao organismo vivo. Então, uma, duas, três, talvez não cause nada, mas para quem está trabalhando com isso, tem que ter uma proteção. Então, pessoal, desculpa, a gente tem olha só, a gente tem vários isótopos que são utilizados na saúde, tá? Então a gente tem, fazer uma análise da glândula tireoide, eu uso iodo, potássio para o músculo. Perceba aqui, esse número que está em cima aqui, ele é maior do que a gente encontra na tabela periódica, tá? O rádio. Eu tenho uma série de elementos químicos que são isótopos estáveis. Ele vai dar um contraste, por exemplo. Então, aqui eu tenho uma ressonância, isso aqui.
Uma ressonância onde eu utilizo um elemento químico, por exemplo, para poder fazer um contraste nesses caras aqui, ó, no cérebro. Então eu identifico um cara normal e um que tem Alzheimer, por exemplo. Tá? Então eu posso utilizar esse tipo de isótopos, só que qual é o isótopo que eu uso aqui? O estável, tá? Não uso o instável que vai emitir partícula. Pessoal, aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, quero mostrar os simuladores já. Eu quero ver se vocês têm alguma dúvida aqui. Olha só, pessoal, a página que eu tenho, deixa eu mostrar para vocês. A página é essa aqui, ó. Vocês podem usar isso aqui, usem e abusem. Não tem que abaixar nada, é só entrar no site lá e verificar. Olha só, então é essa aqui, ó. Ela é da Universidade do Colorado. Eu venho aqui, ó, simulações. Aí tem física, matemática, ciência da terra, biologia. A gente vai fazer essa aqui, ó, vai fazer da química. Aí vai abrir uma série de aulas para vocês, aí vocês escolhem o que vocês estão estudando, na química com outro professor, preparo de soluções, qualquer tipo de aula lá, né? Ó, tá aqui, ó. Então, balanceamento de equações químicas que a gente já viu, condutividade, que talvez vocês possam ver, ó, decaimento alfa, decaimento beta, como que a partícula alfa ela passa por tudo, mas ela na realidade ela não passa por, na realidade ela não passa por nada, e como qual que é o dano que ela faz. A partícula beta já atravessa a folha de papel, mas não atravessa um metal. O que a gente vai ver agora é essa aqui, ó. Cadê, ó? Monte um átomo, ó. Aí você clica aqui normal, do jeito que eu estou fazendo aqui na página da internet. E aí eu clico aqui, ele vai abrir. Muito, muito bacana isso aí. Ele tem que carregar aqui, pera lá. Engraçado que ele carregava rápido quando... Ó, então pode entrar, eu vou entrar nesse aqui para vocês verem, ó. Então olha só, pessoal, ó. Eu tenho prótons, nêutrons e elétrons, tá? Perceba algumas informações que ele vai me dar aqui, ó, inclusive se ele é estável ou instável. Então, se eu colocar um próton no núcleo, ele já vai me dar um hélio, desculpa, vai me dar o hidrogênio. E o que que ele está dizendo aqui, ó? Ele está dizendo que está faltando um elétron, né? Então, por isso que ele dá um íon positivo. Então, se eu coloco lá, ó, átomo neutro, ó, ficou 1 para 1. Será que ele tem Será que ele tem nêutron? Se eu colocar o 1 para 1, vai ser o átomo normal. Se eu colocar aqui, ó, o 2, ele fica ainda o normal. E se eu colocar o 3, ó, olha lá como ele fica instável. Então, o hidrogênio com duas partículas no núcleo, ou seja, um próton e um nêutron, ele é estável. Ele é radioativo, mas ele é estável. E esse outro cara aqui, ó, com 3, que a gente chama de trítio, ele é instável. Olha lá, ó, tá vibrando, ó. Tá vendo? Ó? Tá louco para perder essa partícula aqui. Agora, vamos pôr mais um, ó. Botei mais um, ele se transformou em um hélio. Mas o que está faltando aqui? Se eu tenho 2 prótons que eu coloquei, eu preciso colocar 2 elétrons. Olha lá. E aí, os 2 elétrons ficou na camada primeira, aqui no nível de energia 1, que a gente vai estar vendo isso mais à frente. Vamos pôr mais um próton, ó. Mais um próton. Olha lá, se transformou no lítio. Ou seja, número atômico 3, ou seja, 3 próton, tá mostrando aqui, ó. Ele é quem? Ele é o lítio. É só, perceba, pessoal, ele está instável. O que que ele precisa ali, ó? Precisa de um nêutron. Aí ele ficou, ó, 3 próton, 3 nêutron, ficou estável. Vou botar mais um. Olha lá, ó, esse cara é estável ainda. Ó, e esse aqui agora? Olha lá, ó, já não é mais. Então, se ele tem uma massa maior do que ele deveria, ou seja, se ele tem um número de prótons e nêutrons maior, ele vai ficar instável. Vou subir um próton aqui, ó, para terminar essa brincadeira. Ó. Fui pro berílio, ó. E assim vou subindo, ó. Pelo número de carguinhas que tem aqui, ó. Vamos pôr mais aqui, ó. Vamos pôr carbono lá, ó.
que eu fiz aqui? Joguei 12 prótons. Mas olha só lá, ó. Ele só tem 11, o número de massa. O número de massa dele é 12, ó. Ficou estável. Vou subir ainda, ó. Carbono 13 é estável. E o carbono 12? Ah lá, ó, já não é estável. Ele é radioativo. Ele vai emitir alguma coisa quando ele aconteceu. Ou seja, se o Papai do Céu criar o carbono 14, como a gente tem, como mostrei para vocês, 1%, ele vai emitir radiação. Só que olha só, pessoal, olha, ele é um íon positivo. O que, que aconteceu aqui, ó? Isso aqui não existe, né? Ele está faltando elétrons aqui. Então o que, que eu vou fazer aqui, ó? Vou jogar elétrons, ó. Tô jogando aqui, ó. Quero pôr nessa camada aqui, ó. Ele não vai, ó. Tá, ó. Ele não vai. Ele vai por quê? Porque existe um número. Vamos ver se ele vai subir uma outra camada aqui, ó. Eu tenho um número, ó. Acabou os elétrons, tá? Por que acabou os elétrons? Porque ele ficou com 8, né? Tem 8 aqui, né? 8 e 10. Ele continua ainda um íon, não, íon negativo, desculpa. Vou tirar aqui, ó. Vou deixar o átomo neutro. Olha lá, ó, neutro. Então, o que aconteceu aqui? 6, 4 com 2, 6. 6 próton, 6 elétrons. Ele ficou positivo. Beleza, pessoal? Conseguiram entender essa parte aí? Então, vamos lá pro... Então, ó, pode entrar lá, vocês formam o átomo que vocês quiserem aqui, tá? Eu vou subindo aqui, ó. Ó, vou pro nitrogênio, oxigênio. Olha lá, o flúor. Ó. Flúor 9, ou seja, 9 prótons, mas eu não tenho 9 nêutrons ali ainda, tá? Eu vou ter que subir o número de nêutrons. E se eu quero que ele fique estável eletricamente, ó, eu tenho que, ó, deixar zero aqui, ó. Zerou. Opa, esse cara tá eletricamente neutro. Beleza? Vamos para um outro aqui, ó. Vamos para vocês entenderem agora como que eu tenho um isótopo. Olha só, eu vou pesar esse cara aqui, ó. Se eu vou pesar esse cara aqui, ele está dentro de uma balança. Então eu peguei o hidrogênio, ó. O hidrogênio, ele está estável. Hidrogênio 1, qual que é a massa do hidrogênio? 1, tá, ó. Próton 1, não tem nêutron, mas eu vou pôr um neutro aqui agora, ó. O que que ele vai mostrar aqui, pessoal, ó? 99, abundância na natureza, ou seja, como que ele ocorre? 99,9885% na natureza é esse hidrogênio aqui, ó, hidrogênio 1, próton 1, elétron 1, ele não tem nêutron, tá? Se eu colocar um neutro lá, ele vai ficar com massa 2, mas ele continua sendo hidrogênio. Qual que é a abundância dele na natureza? Olha lá, ó, 0,0115, tá? Então isso realmente é muito, muito pouco. Vamos pegar o carbono, ó. Olha lá, ó, carbono. Carbono 12. Olha lá a fração dele na natureza. 98,93%. Vamos fazer o 14? Bota um núcleo aqui, bota um neutro ali, bota mais um neutro ali. Olha só, o 13, eu vou tirar um, ó. O 13, carbono 13, ele é estável, ou seja, ele não emite radiação e ele tem na natureza mais ou menos 1%. Tudo bem? Se eu subir para o carbono 14, eu tenho o traço desse, ó. Não é nem traço, não é nem porcentagem, é traço, é muito, muito, muito pequeno. Olha lá, tá instável. Beleza? Vamos pegar um outro elemento aqui, ó. Vamos pegar o boro. Olha lá o boro. Tá aqui, ó. 80% dele é esse cara que tá aqui. Boro 11, né? Se eu colocar um neutro ali, ó, eu vou existir 0% desse cara e ele tá instável. Se eu colocar mais um, opa. E se eu colocar mais um, olha lá, ó, 14, tá? Então não muda, mas ele fica instável, tá? Vamos pegar o hélio aqui, ó. Cliquei no hélio, olha lá, ó. Átomo de hélio, 4 de massa, porque ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. E o número atômico não muda, ó. Qual que é a ocorrência dele na natureza? 99,9999%, tá? Se eu colocar um neutro ali, ó, coloquei um neutro, ó, ficou instável. Esse cara praticamente nem ocorre na natureza, tá? Então essa é uma brincadeira. Então,
Agora, já que a gente sabe o que é estável e instável, ó, vamos aplicar esse conhecimento aí, ó. 530 a página, então pega a apostila aí. Falando ainda sobre partículas. Conhecendo os números atômicos e o número de massa abaixo, determine. Então, ó, número atômico sempre é o que está embaixo, menor. Quando eu tiver dois números, sempre o número atômico vai ser menor. O número atômico é igual ao número de prótons, tá? E o número maior é o número que está em cima de massa. Não necessariamente ele vai estar em cima na direita, em cima na esquerda, ele vai ser maior, tá? Eu quero saber o número de prótons, nêutrons em cada átomo do elemento cálcio, carbono e oxigênio. Cálcio, carbono e oxigênio. E o número de elétrons nesses dois caras aqui. Então vamos pegar primeiro o cara de cálcio aqui, ó, tá? O átomo de cálcio. Então, 40, 20. Isso aqui é o número de massa A. O 20 é o número atômico, que é o número de prótons, que é o número de elétrons. Por que é o mesmo número de elétrons? Porque eu não tenho carga nenhuma aqui em cima. Ó. Esse cara já tem carga aqui. Eu uso a mesma propriedade dele, ó, 40, 20. Mas o número de elétrons vai ser diferente. Então, qual que é o número de prótons desse cara aqui, de nêutrons desse cara? Usando a formulinha, né? A é igual a P mais N. Se eu quero saber o N, então é A menos P. A menos P. Pessoal, olha só. Todo mundo tem que terminar essa aula de hoje sabendo operar essas simples equações, essas simples propriedades dos átomos, tá? Massa, próton, elétron, nêutron. Isso aí vocês vão usar para o resto da vida estudantil agora de vocês, ensino médio, Enem, vestibular, o que quer que seja. Então, entenda agora e aprenda agora, tá? Vamos lá agora para o íon desse cara. Olha só, eu vou ter o mesmo 40 aqui em cima, eu vou ter o mesmo 20, ó, o mesmo 20 aqui. Só que o que acontece agora? Eu não tenho mais 20 elétrons. O que acontece com essa carga aqui, ó? Ele perdeu 2 elétrons, ó, menos 2 elétrons. Então, ele não tem mais 20 elétrons. Ele vai ter 18 elétrons, esse cara aqui. Tudo bem? Então, um átomo um átomo eletricamente neutro se transformou em um cátion. Cátion o quê? 2 mais. Olha lá, o oxigênio. Oxigênio 8. Então, massa vai ser 16. Prótons, elétrons e número atômico é 8. Nêutron, 8, né? Então, 16 menos 8. 8. E aí eu vou para o íon dele. O íon, olha só, eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho um íon. Como que chama esse íon? Coloque aí. Esse íon chama ânion. Esse aqui chama cátion. Esse chama ânion. Ânion bivalente. Cátion bivalente, que 2. Só que aqui que acontece essa carga negativa? Elétron tem carga negativa. Estou dizendo que ele ganhou 2 elétrons, tá? Então, se eu colocar a massa dele, vai continuar sendo 16. O número atômico dele, o número de prótons, vai continuar sendo 8. E agora, como ele tem mais 2 elétrons, eu vou dizer que ele tem 10 elétrons. Tudo bem, pessoal? Vamos avançar aqui, ó. Olha lá o que a gente conversou, ó. A determinação da idade de um objeto arqueológico é um processo que envolve física, química, biologia, história e geografia. Alguns métodos utilizados para determinar a idade de um artefato ou fóssil são fundamentados no estudo das alterações químicas e físicas que acontecem ao longo do tempo com o material de que o objeto é feito. O carbono está presente em muitas substâncias, como carvão, açúcar, gasolina, gás carbônico. Então, todos têm cadeias de carbono. Só que 99,99% é carbono 12 e um traço, uma fraçãozinha muito pequena é o carbono 14. O carbono 14 é um dos tipos de carbono utilizado para determinar a idade de objetos. Ele existe na Terra em quantidades muito, muito pequenas. É produzido na atmosfera pelos raios cósmicos que interagem com o gás nitrogênio presente no ar. Considere um átomo de carbono 14. Então, o que ele fala aqui na realidade? O átomo de carbono 14, ele tem origem no nitrogênio.
quando vocês forem estudar radiação, a gente pode, se for a minha parte ou do professor de química da outra sessão, a gente estuda como que se transforma um material radioativo, tá? Que é o decaimento. Quantos prótons esse átomo apresenta? Quantos nêutrons e quantos elétrons? Pessoal, é só fazer a leitura aqui, ó, tá? E aí a gente já vai ver isso aí. Quantas partículas há no núcleo e quantas partículas existem no átomo. Então vamos calcular isso aqui, ó. Então pega ele, dá uma isolada, né? Faz um copy-paste dele, copia ele e joga para cá. Qual que é o número de massa? 14. Qual que é o número atômico e o número de prótons? 6. Qual que é o número de elétrons? 6, porque esse cara está instável, ó. Ele está eletricamente neutro, ele não tem carga nenhuma aqui em cima, ó. Essa carga é um número pequeno. Quanto que ele vai? 1, 2, 3. No máximo 3, tá? Aí ele pode ser positivo ou negativo. Ele tem que seguir de um positivo ou negativo como sinal, tá? Daí, que mais? Quantas partículas no núcleo? Quantas partículas no núcleo? Se ele tem 14, a massa é 14 a soma do número de prótons e a soma de nêutrons. Quantas partículas existem, né? Então aí eu vou somar essas partículas que estão no núcleo mais a partícula que está na eletrosfera. Por que na eletrosfera? Porque é o elétron. Então ele tem 20 partículas. Então bota aí na apostila de vocês. Vamos para mais um aqui, ó. Não me lembro, deve estar lá nos exercícios do Enem isso aí. Ou não, nem do Enem, eu acho que é alguma coisa assim, mais abaixo na apostila de vocês aí. Devia ter colocado a página aqui. Mas calcule o número de prótons, nêutrons e elétrons dos íons. Ó, íons, bota aí, cátion, se não desenha aí, escreve aí no caderno agora de vocês, cátion e ânion, tá? Olha só, prótons, tá aqui, ó, 21. Nêutrons, que ele está pedindo na sequência. Nêutrons eu uso essa fórmula. A menos P igual a 24. Quantos elétrons? Opa, elétrons agora é 18. Por quê? Porque eu tinha 21, ele perdeu 3. Eu tinha 21, ele perdeu 3. Então é 18. Então esse cara, coloque aí, cátion perde elétrons. Vamos ver o outro? Prótons 17, nêutrons 18, né? Ou seja, 35 menos 17. E daí, quantos elétrons? 18, tá? Por quê? Porque eu tinha 17, eu ganhei um, ficou com 18. Esses dois caras aqui, ó, são isoeletrônicos. Lembra disso? Isoeletrônicos, ou seja, eles têm o mesmo, essa é uma propriedade que eles compartilham. Eles têm o mesmo número de elétrons. Olha só aqui, pessoal. Considere as espécies químicas, tá aqui, A, B, C, D, E. Indique quais são isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. O que isso quer dizer? É uma propriedade em comum, tá? Quem não assistiu a aula passada ou quem não lembra isso aí, então vamos colocar aqui, ó, página 532. Então bota lá, faz um recorte dele e diz o seguinte: o professor falou que isótopo é esse P grandão aqui, ó. P grandão, P de prótons. O professor falou que isóbaros é esse A aqui, ó, do BA, é o A grandão, é massa, isóbaros, massa. E isótonos, ó, o N aqui, ó, o N grandão, ó, N, isótonos, nêutrons. E isoeletrônicos, aqui faltou um E, tá? Desculpa. Isoeletrônicos é E grandão, é elétrons. Na realidade não é meu isso aqui, né? É da apostila. Então aqui está faltando um E, ó, isoeletrônicos, não isoeletrônicos, tá? Então aqui tem um E, o E grandão de elétrons. Agora vamos ver quem que é quem aqui. Olha só, eu posso dizer 18 e 18, eu tenho o quê? O mesmo número de prótons, ó, 18, 18 é o número que está aqui. E daí, 40 e 40, massa, olha lá, ó, massa. Então o D e o E tem o mesmo número de massa. Que mais? Esse verde aqui, ó, nêutrons. Então, 38 menos 18, 20. 40 menos 20,
40 menos 20, 20. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um número de nêutrons. É igual para os dois, para o C e para o D. E aqui, para o A e para o B, eu tenho 7 mais 3, 10. 8 mais 2, 10. Ou seja, esse átomo aqui de A, ele tem as mesmas... ele tem mais 3 cargas de elétron aqui, ou seja, ele tem mais 3 elétrons. E esse átomo aqui tem mais 2 elétrons. Então, isso aqui é um ânion trivalente e esse aqui é um ânion bivalente. Tudo bem aí, pessoal? Vamos ver mais uma aplicação. Esses são os tipos de exercícios que vocês vão encontrar por aí, ó. Olha lá, exercício 13 na mesma sequência aí que estava, tá? Isso aqui é tudo da apostila de vocês, tá? Os átomos M e N são isóbaros. Olha lá, ó, o azão grandão lá, ó, isóbaros. E apresentam as seguintes características. Tá aqui M e N. Determine o número atômico e o número de massa de M e N. Eu resolvi, acho que um exercício desse com vocês, e também pedi um no Maestro lá. Esse exercício sempre vai aparecer para vocês, vocês vão encontrar esse tipo de exercício. Como que eu resolvo isso, pessoal? Ele não dá informação nenhuma aqui. Eu tenho que montar uma equação para saber isso, tá? E a informação que eu monto a equação é essa deixa aqui, ó. É essa informação aqui, ó. Ele está dizendo que os dois são isóbaros. Então, o que é isso aqui? Que 5x é igual a 4x mais 8. É isso que ele está dizendo, é esse número que está aqui em cima, ó. 5x é igual a 4x mais 8. Então vamos pôr aqui, ó, 5x é igual a 4x mais 8. Por quê? Porque eles são isóbaros. Então o número que eu colocar aqui em cima é igual ao número que vai estar aqui em cima em n. Então, o que eu preciso achar nesse tipo de exercício, nessa brincadeirinha que envolve um pouco de química e matemática? Eu preciso achar o x, tá? Então quanto que vale o x aqui, ó? 5x mais igual a 4x mais 8. Eu vou jogar o 4x para lá e fico com 8 aqui. X é igual a 8, né? Porque 5x menos 4, ou 5 menos 4 é 1. Então, x é igual a 8. Aí eu substituo lá, ó, 5x. 5x, o que é 5 vezes o x? 5 vezes o 8, 40. Quanto que é 10 mais x? Então, 8 mais 10, 18. Opa, já achei aqui, ó, dos dois m. Substitua aqui, ó, 4 vezes 8 mais 8. Desculpa, antes aqui, né? Deixa eu voltar aqui. 11 mais x, ou seja, 11 mais 8, 19. E a massa lá em cima, 4x, 24 mais 8, aqui, 24, 32, mais 8, 40, tá? Então, ó, a massa desses caras e o número atômico eu estou indicando aqui, ó. É assim que eu faço o exercício. Tem um igualzinho lá para vocês, tá? Vamos ver mais um aqui, ó. Olha aqui, esse aqui é para salvar tudo, hein? Considere as seguintes representações. Tá aqui, ó, mesma coisa. Só que ele dá qual que é a deixa que ele fala aqui, ó? Sabendo que R e S são isótopos, R e S são isótopos. O que eu faço então? É o número que está aqui embaixo. 3x mais 32 é igual a 5x menos 8. Então eu coloco aqui, ó. Então, antes de colocar aqui, eu vou colocar RST. Esses dois caras são isótopos, topo, P grandão. O que eles são? 3x mais 32 é igual a 5x menos 8. Vou isolar o x. 3x menos 5x menos 8 menos 32. Ó, passei para cá e passei para lá. Só transformei as casinhas dos dois. De um lado que está positivo vai negativo, e do lado que está negativo vai positivo. Então vai dar menos 2x menos 40. Menos x igual a menos 40 dividido por 2. Como não existe sinal negativo, eu vou cortar os dois aqui, vai ficar x igual a 20. Aí é só substituir aqui. 3 vezes x, 60 mais 32, 92. E daí? Substituo aqui, dá 235.
Substituo aqui 5x menos 8 dá 92. Substituo lá em cima 12x, ou seja, 12 vezes 20 menos 2, 232. Aqui, 90, esse número que está aqui embaixo, 60, 4 vezes 20, 80, mais 10, 90. E lá em cima, 10x, ou seja, 200 mais 35. Aí ele pergunta, qual é o número atômico de R? 92. Qual é o número atômico de S? 92. Qual é o número de massa de T? 235. Qual é o número de massa de R? R, número de massa, 235. R e T são isóbaros? R e T são isóbaros. Olha só, isóbaros, mesmo número de massa, sim. Tudo bem, pessoal? E o último aqui que eu fiz questão de mostrar isso aqui para vocês, está na apostila aí de vocês, ó. Bem simples também, mas mostrar uma diferença aqui no resultado, ó. Em 2016, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é a IUPAC, né, confirmou a descoberta de mais 4 elementos, todos produzidos artificialmente no laboratório, identificado nas últimas décadas por cientistas russos, japoneses e americanos, e complementam a 7ª fila da tabela periódica, aquela fila lá embaixo lá. Eles são niônio, tá aqui o símbolo dele, elemento 113. O que é o elemento 113? Número atômico 113. Moscovium, símbolo Mc, número 115. Tennessine, símbolo TS, elemento 17. Organeson, símbolo OG, elemento 118. Aí ele fala, os números de massas desses elementos são, respectivamente, 286, 288, 294, 294. Então vamos lá, ó. Com base nessas informações, assine a alternativa correta. Bom, antes disso, vamos botar essas informações aqui, ó. Então, o niônio, o moscovium, o, como que chama, Tennessine e o organesson. Então vamos botar as informações que ele diz aqui, como o número atômico, esse número do elemento. Então 113, 115, 117 e 118. E agora a massa aqui, respectivamente. Massa maior lá em cima. 286, 288, 294 e 294. Bom, botadas essas informações, vamos ver o que ele diz aqui em cada alternativa. Esses elementos são representados por isso aqui, ó, niônio, aqui a fórmula dele, ou seja, o símbolo, a massa. Será que está correto? Embora aqui, pessoal, eles tenham trocado, olha só, ele coloca a massa embaixo e o número atômico em cima, não é o correto, mas pode ser que ocorra isso, na direita ou na esquerda, sempre eu vou analisar como a massa é o número maior. Então, até então poderia parecer que estava certo, mas olha aqui, ó, no organesson, ele dá 188 e não 118, então essa aqui está errada. Os elementos Tennessine e organeson são isóbaros, ó, o A grandão, mesmo número de massa. Então, 294 e 294. Então, essa aqui está correto. Vamos ver as outras. Esses elementos foram encontrados em meteoritos oriundos do espaço? Não, isso aqui foram feitos em laboratórios. Digamos que todos os elementos são originários de meteoritos, né? Então, há milhões e milhões de anos atrás, assim que formou o nosso planeta, né? Então, esses outros aqui, elementos pesados, eles são feitos em laboratório em pouco tempo de existência. Os elementos Tennessine e organeson são isótopos. Isótopos, vamos ver, o T com o organeson. Isótopos não tem o mesmo número atômico, têm números atômicos diferentes. Os 4 novos elementos são isótonos entre si, isótonos, mesmo número de nêutrons. Então vamos ver, para eu achar o número de nêutrons é N igual a menos P, ou seja, o número de massa menos o número de prótons, ou o número atômico. Então 286 menos 113 dá, deixa eu só ver aqui, 173, 173, 177
e 176. Então, eles não são isótonos entre si. Na realidade, só tem dois aqui, né? O niônio e o moscóvio são isótonos. Mas olha só, pessoal, quando eu coloco essa... Aqui, ó. Quando eu coloco essa sonda aqui, ó, depois vocês podem brincar. Tá vendo? Ó, ele está selecionado o carbono 14, então eu vou fazer a datação de carbono 14. O que que eu vejo aqui, ó? O carbono 14, aqui ele tem uma diferenciaçãozinha, né? Ele põe a meia-vida do carbono aqui em 48,1%, ou seja, não é exatamente 50%. Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu pego esse traço aqui, ó, e vou lá em 97,4. Ó, passou. Não vou conseguir colocar aqui, ele tá. Mas esse 97,4 é a meia-vida desse material aqui, que na realidade dá, eu vou pôr aqui, ó, 223 anos. Eu vou verificar o meu palpite em função daquela curva ali. Perceba aqui, ó, para 97,8 eu tenho 194 anos. Ou seja, aquele material tem 194 anos. Essa é a curva. Se eu colocar aqui, como eu coloquei 223 anos, ele vai dar 97,4, tá? Vou pegar só mais um aqui para a gente ver aqui. Vamos pegar essa pedra aqui, ó. Vamos ver se eu consigo, ó. É uma sonda, né? É como se fosse eu estou coletando uma amostra. Olha lá, ó, coloquei. Então, olha só. Ah, pera lá. Ó. Então, olha, dá 0% do carbono. Então, essa rocha ela é tão antiga que mesmo que se ela tivesse algum pedacinho de carbono ali dentro, que a rocha não é feita de carbono, é outros materiais, silicatos, potássio, eu não consigo identificar o carbono. Então eu venho e mudo a sonda para urânio. Olha lá, mudei, é para mudar aqui, urânio. Que a meia-vida do urânio, vocês vão ver aqui, ó, ela é muito maior, ó. São bilhões de anos, ó. Aqui, ó, bilhões de anos. O carbono só estava em anos. Então, 82,3% do urânio caiu aqui, ó. Tá nessa faixa aqui. Então, isso aqui equivale mais ou menos, vamos pegar aqui, ó, 80, 82, ó. Aqui, ó, 82,6. Quanto que caiu aqui, ó? 1,23 bilhões de anos essa pedra teria. Então, se eu jogar aqui, ó, vou jogar um pouquinho mais, que eu já olhei aqui, ó, 0, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha lá, ó. Joguei aqui, ó, 1,5 bilhões de anos. Olha lá, acertei, ó, tá vendo? Então, essa pedra aqui, ela tem quase aqui, ó, 1,5 ou a próxima 1,5 bilhões de anos. Então, depende do material que eu vou estar analisando. Tem vários, depois vocês podem brincar aí, ó, e vocês acertam mais ou menos em função dessa curva aqui, ó. Metade da metade da metade da metade, que é a meia-vida. Pessoal, então é isso aí que eu queria passar para vocês.